Olá, meu nome é Andrea, e este é o meu testemunho. Cresci em um lar cristão, com pais cristãos que migraram de Bogotá, Colômbia, para Washington, Estados Unidos. Eu e minha irmã crescemos no estado de Maryland. Minha infância inteira foi centrada em Jesus. Nossos pais nos levavam à igreja todos os domingos. Eu me lembro que minha mãe nos vestia com lindos vestidos de igreja, e eu adorava ir ao ministério infantil para aprender sobre Jesus. Lá, tínhamos atividades de artes e cantávamos hinos cristãos, que era a minha parte favorita. Acredito que foi lá que a música começou a evoluir na minha vida, já que meu pai também era músico e cantor na igreja. Música e Jesus eram tudo em nosso lar. Ao crescer e entrar no ensino fundamental, acredito que foi lá que o inimigo preparou armadilhas para mim. Sentado ao meu lado, havia um garoto muito quieto e diferente, vestido de preto e com joias ocultistas. Eu não sabia o que isso significava, mas percebi que ele estava sozinho e sendo intimidado por muitos na sala. Isso me incomodava, e eu o defendia, dizendo para deixarem ele em paz. Ele percebeu isso e começou a se abrir comigo. Nos tornamos bons amigos, e à medida que ele se sentia confortável, as conversas ficavam mais sombrias, até que ele me confessou que era um bruxo praticante. Eu não sabia o que isso significava, eu só conhecia Jesus. Então perguntei a ele o que era bruxaria, e conforme ele respondia minhas perguntas, minha curiosidade aumentava. Ele sabia disso e começou a trazer livros sombrios, como livros de feitiços, sobre o terceiro olho e necromancia. Nunca esquecerei quando ele disse que aquilo era a Bíblia, referindo-se a uma Bíblia satânica de Anton LaVey. Coloquei os livros na minha mochila, levei para casa e comecei a lê-los. No fundo, eu sabia que era errado, pois estava escondendo-os dos meus pais. Comecei a ficar um pouco irritada com meus pais, porque sentia que eles me mantinham numa bolha, sem querer que soubéssemos sobre nada além de Jesus. Eu estava zangada, me perguntando por que eles nunca me falaram sobre bruxaria ou feitiçaria. Por que eu só estava descobrindo isso na escola? Isso me fez sentir ignorante. Ele até riu de mim. Meu amigo disse: "Como assim você não sabe o que é isso?" Eu realmente não sabia, então comecei a ler os livros em casa. Notei que um medo começou a surgir. Eu começava a sentir medo e fechava os livros, mas por algum motivo, comecei a me conectar com esses livros, como se eles quisessem que eu os lesse. Quanto mais eu lia, mais escuros eles se tornavam e mais interessada eu ficava. Quase que como uma obsessão em conhecer esse ocultismo, saber sobre feitiços, horóscopos, projeção astral, essas coisas todas. Era uma armadilha enorme do inimigo. Pouco depois, naquele verão, lançaram um filme que nunca esquecerei. Chamava-se O Feitiço, e era sobre 4 garotas adolescentes que estudavam em uma escola católica e mexiam com bruxaria. Esse filme estava em alta, e depois de assisti-lo, não sabia que nossos olhos são um portal, sabe? Porque eu assisti aquele filme, comecei a me interessar mais por filmes de terror e a querer ler e me aprofundar mais. Parecia tão legal, eles faziam parecer tão legal, e isso me deixou ainda mais curiosa e obcecada. Então comecei a fazer mais perguntas ao meu amigo, e ele sempre tinha as respostas. Acredito que ao abrir essa porta, abri portas de medo ao ler esses livros, portas de uma curiosidade viciante. Pouco depois, estávamos no refeitório, e meu amigo trouxe um pedaço de papelão, que era um tabuleiro de Ouija que ele mesmo fez. Então, ele começou a nos mostrar como usar. Eu pensava, isso é loucura, esse cara está inventando isso. E ele tinha um lápis que se movia, e eu pensava, isso é estranho. De novo, fiquei mais curiosa. O que é isso? Ele começou a me dizer que aquilo não era o verdadeiro, que o verdadeiro estava à venda, que na época era super popular. Crescendo, eu tinha todos os jogos de tabuleiro. Então, disse aos meus pais que queria outro jogo de tabuleiro. Ah, tá bom, eles disseram, pensando que estávamos apenas adicionando outro jogo à coleção, sem imaginar nada de ruim com o tabuleiro. Lembro-me de chegar na loja, comprei o tabuleiro e levei para casa. Infelizmente, meus pais não sabiam o que era aquele jogo. Nós tínhamos tantos jogos de tabuleiro, os mais recentes jogos, eles sempre nos davam os melhores jogos. Para eles, era apenas mais um jogo para nossa coleção. Eles não viam nada de errado, estava na seção infantil. Então, eles, inocentemente, compraram esse jogo para mim. Levei para casa e não joguei imediatamente, mas convidei alguns amigos para jogar. Lembro que minha irmã não queria participar. É como se minha irmã tivesse discernimento. Ela dizia, eu não sei, isso não parece certo, não soa certo, não parece certo. E eu falava, ah, tanto faz. Eu apenas a ignorei, ela é minha irmã mais nova, ela não sabe do que está falando.
Mas então jogamos com ele e eu fiquei realmente fascinada, mas não queria brincar sozinha. Até que, depois de brincar com amigos pela primeira vez, à noite tive um sonho que estava jogando sozinha. Era como se o sonho me dissesse para brincar, que eu podia brincar sozinha, não precisava de amigos para isso. No dia seguinte, cheguei em casa da escola, peguei o tabuleiro e comecei a jogar. Desde então, fiquei obcecada. Era como se eu tivesse feito uma conexão com ele e ele comigo. Não conseguia parar de pensar no tabuleiro, mesmo na escola. E era louco porque eu cantava no coral da igreja e tudo o que conseguia pensar enquanto cantava era nesse tabuleiro. Era como se ele estivesse me chamando. Eu estava me tornando possuída pelo jogo de tabuleiro. Eu voltava para casa e brincava com ele. E não sabia que, ao brincar com esse jogo de tabuleiro, estava abrindo portais demoníacos. Eu estava abrindo portas para o espírito de vício, medo, ansiedade, ataques de pânico e tantas outras coisas que me levaram por um caminho sombrio. Ao olhar para trás, é possível ver as portas que se abriram e os danos que isso causou, e logo vocês vão ouvir sobre os danos específicos. Mas quando eu estava brincando, ainda criança, muitas coisas estranhas aconteceram. Ele começou me dizendo para fazer certas perguntas. Lembro que também começou a falar em outro idioma. Eu anotava as palavras e parecia latim. Eram idiomas estranhos e diferentes. E então começou a falar sobre ajudar uma pessoa morta, que queria sair porque sua alma estava presa ou algo assim. Coisas estranhas, sabe? Tornou-se realmente muito sombrio e era estranho. Logo depois disso, comecei a ter paralisia do sono. Sentia uma mão cobrindo minha boca e meu nariz e não conseguia respirar. Comecei a ver sombras escuras, ouvir vozes e ter pesadelos. Vi pegadas andando sobre minha cama sendo sacudida. Eu estava com medo e contava para minha mãe. Ela acreditava em mim e dizia: "Filha, sempre que você se sentir assustada, apenas diga: Deus me ajude, Jesus me ajude." Então eu me lembrava disso e dizia: "Mãe, mas você não entende. Estou realmente assustada, preciso da sua ajuda. Posso dormir com você?" Ela dizia: "Ok, venha dormir comigo." Mas eu não podia dormir com ela o tempo todo, sabe? Então, uma noite foi realmente ruim. A paralisia do sono estava forte. Sentia como se estivessem me sufocando e eu não conseguia respirar. Eu disse: "Jesus, me ajude." E de repente senti um alívio, ficou quieto. Eu percebi que isso funcionava. Se eu dissesse Jesus, funcionava, mas as coisas só pioravam progressivamente. Então, um dia, quando eu disse que já era o suficiente com esse tabuleiro, eu estava brincando com ele e ele me disse: "Eu quero que você mate sua mãe, seu pai e sua irmã, e depois venha conosco." Eu disse: "Ah, de jeito nenhum." Peguei o tabuleiro, quebrei, comecei a xingar. Minha irmã entrou no quarto porque eu estava fazendo barulho e ela disse: "Mano, o que há de errado com você? Vou contar para a mamãe que você está possuída. Você precisa parar de jogar esse jogo." Eu disse: "Esquece isso." Peguei e joguei no lixo. Não contei aos meus pais. Não contei à minha irmã. Voltei para a escola no dia seguinte. Cheguei em casa e o tabuleiro estava na minha cama, inteiro. Alguém ou algo o colocou de volta no quarto. Naquele momento, pensei que estava enlouquecendo, alucinando. Estava me pregando peças. Contei para minha mãe e ela não acreditou em mim. Ninguém acreditava. Fiquei tão assustada que peguei o tabuleiro e sabia que o tabuleiro e os livros estavam conectados de alguma forma. Eles eram malignos. Então, peguei eles e os queimei. Enquanto queimava, senti um alívio. Senti paz, mas não sabia que seria atacada naquela noite. Minha cama foi sacudida, fui sufocada e, novamente, gritei pedindo ajuda a Deus. Eles me soltaram depois disso. Comecei a ter menos paralisia do sono, porque sabia que toda vez que dizia Jesus, isso parava. Logo depois disso, tornei-me rebelde. Comecei a matar aula, beber. Fui introduzida a substâncias e ao álcool. Comecei a responder aos meus pais. Tivemos muitas discussões em casa entre mim, meus pais e minha irmã. Comecei a brigar muito com minha irmã, sabe? Tornou-se caótico, não era normal. Chegou a um ponto em que não me importava com nada. Sentia-me quase poderosa. Depois, comecei a brigar na escola e fui expulsa de 2 escolas por causa das brigas. Fui apresentada a um garoto que mudaria a minha vida. Ele se tornou meu primeiro namorado e meus pais descobriram sobre o relacionamento. Eles disseram que eu precisava terminar, porque eu era muito jovem para ter um namorado. Mas eu não terminei. Fui rebelde e continuei o relacionamento, e eles achavam que eu tinha terminado com ele.
Depois disso, meus pais já estavam planejando nos mudar para outro lugar, para recomeçarmos, depois de tudo o que estava acontecendo em casa. Acabamos nos mudando. Eu lembro que estava no meu primeiro ano do ensino médio, e era bem longe de onde morávamos antes. Minha irmã e eu nos mudamos para um lugar muito agradável, e entendo que meus pais queriam o melhor para nós. Começamos em uma nova escola, onde eu não tinha amigos e éramos a minoria. Era tudo muito diferente. Eu lembro que, no caminho para a escola, tudo o que se via eram vacas, galos e lhamas. Era completamente diferente. Mesmo com a mudança, continuei mantendo o relacionamento com meu namorado. Poucos meses depois, uma das minhas amigas da escola antiga, que estudava na mesma escola que meu namorado, me ligou e contou que ele me traiu. Então eu o confrontei. Ele negou e eu terminei com ele. Fiquei completamente devastada, de coração partido. Era meu primeiro namorado e eu pensei que era amor, mas era apenas paixão juvenil. Tentei me distrair da situação e fui ao shopping com minhas amigas, e às vezes íamos a festas. Uma noite, numa dessas festas, eu estava bebendo e meus amigos me passaram um baseado. Estávamos fumando, mas dessa vez parecia muito diferente, como se tudo começasse a se mover em câmera lenta. Eu comecei a ver meus amigos em triplo, e olha que já tinha fumado antes, mas nunca tinha sido assim. Então, comecei a falar arrastado. Meu coração disparou muito rápido, e eu podia ouvir. Comecei a ver sombras escuras. Fui ao banheiro jogar água no rosto, pensando que talvez fosse só impressão minha. Voltei e de repente senti meu coração desacelerando. Disse à minha amiga: "Por favor, chama uma ambulância. Acho que vou desmaiar." E então pude ouvir meu coração batendo forte e desmaiei. Caí no chão e não me lembro do que aconteceu depois, mas acabei no hospital. Acordei no dia seguinte com acessos nos braços e perguntei o que tinha acontecido. O médico disse: "Moça, você teve muita sorte de estar viva. O que você consumiu ontem à noite causou uma overdose. Você teve uma overdose de PCP. E eu nem sabia que o que fumamos estava misturado, estava com altos níveis disso." Eu tinha 16 anos na época. Depois disso, quando acordei, perguntei a Deus por que ele me salvou. Eu só queria morrer. Meu namorado tinha me traído. Sentia que tudo o que eu fazia era errado. Continuava fazendo meus pais sofrerem. Minha mãe sempre chorava pelo que eu a fazia passar. Eu era tão rebelde, sentia que não tinha propósito, como se algo estivesse me controlando, como se eu estivesse amaldiçoada. Tudo o que eu fazia era como afundar em um buraco, e eu simplesmente não conseguia me levantar. Tudo o que eu fazia era ruim. Voltei para casa ainda deprimida. Não queria ir à escola. Estava com pensamentos de morte. Não queria mais viver. Estava envergonhada pelo que aconteceu. Pouco depois, meu ex-namorado começou a aparecer e me esperar no ponto de ônibus. Ele dizia: "Ei, vamos resolver isso." Eu o ignorava, mas ele era muito persistente. Continuava fazendo isso até que cedi e decidi dar a ele outra chance, o que foi uma decisão muito ruim. Depois que decidi voltar com ele começou a usar substâncias, álcool, tornou-se verbalmente abusivo. Nós brigávamos muito, a relação era muito tóxica, e eu comecei a ficar realmente com medo dele, porque ele me ligava dizendo que estava me observando, dizendo o que eu estava vestindo ou onde eu estava, e isso não era normal, era estranho. Depois disso, fiquei com medo de deixá-lo. Descobri que estava grávida e não sabia o que fazer. Sabia que tinha que contar aos meus pais. Contei a eles, e claro, eles não ficaram felizes. Eu era muito jovem. Meus pais disseram que me ajudariam, que me apoiariam. Contei ao meu namorado e ele se transformou, como se sentisse que tinha muito controle sobre mim. Ele começou a beber mais e a afundar ainda mais no vício em álcool. Um dia, estávamos em uma festa de aniversário. Eu estava grávida de 7 meses e comecei a conversar com uma amiga que ele não gostava. Ele me confrontou lá fora. "Vamos lá fora, quero falar com você." Eu fui, e do nada, ele me socou no rosto. Teve um surto de raiva louco, me acusando de coisas. Eu só caí no chão e segurei minha barriga, rezando para que ele não machucasse o bebê. Lembro-me de estar em choque. Voltei para casa com um olho roxo, hematomas pelo corpo, e comecei a cobrir os hematomas com maquiagem. Era muito ruim porque quando eu chegava à escola, as pessoas perguntavam: "Andrea, o que aconteceu? Você está bem?" Eu dizia: "Ah, eu só caí." Tinha que mentir, e comecei a encobrir muito por ele, e as coisas só pioravam. Eu não me entendia com meus pais em casa, e acabei me mudando para morar com meu namorado, o que foi um erro terrível. Porque ele era um alcoólatra, eu testemunhava ele se degradando cada vez mais.
Houve uma noite em particular em que coloquei o bebê para dormir e também fui dormir. Pude ouvir quando ele chegou em casa e fingi estar dormindo porque tinha medo dele. Ele entrou, mexendo nas gavetas e abrindo armários. Eu observava, mas fingia estar dormindo. Então, ele pegou uma arma. Eu vi a arma em sua mão e comecei a rezar mentalmente. Deus me ajude, Senhor, me ajude. Ele se aproximou, me sacudiu e disse: Acorda. Colocou a arma na minha cabeça e ameaçou: Se você me deixar, eu vou te matar. Eu estava aterrorizada. Não sabia o que fazer. Ele estava muito bêbado e eu não queria começar uma discussão porque ele tinha uma arma. Pensei: vou morrer aqui esta noite. Então, apenas comecei a rezar. Fui para o outro quarto com meu bebê e continuei rezando: Senhor, me ajude a sair dessa relação ou vou morrer, seja eu ou minha filha, ou nós duas. Deus, me ajude a sair desse pesadelo. Depois disso, decidi deixá-lo de vez. Liguei para meus pais. Mãe, pai, por favor, preciso da ajuda de vocês. Venham me buscar. Eles vieram e coloquei uma medida restritiva contra ele. Não o vi por vários meses e cortei todo o contato. Ele também não tinha permissão para ver o bebê. Alguns meses se passaram e ouvimos que ele estava tentando se recompor, que tinha procurado ajuda. Estava supostamente indo à igreja e às reuniões de alcoólicos anônimos. Ele queria conversar comigo. No fundo, naquela época, eu não sabia que isso era discernimento. Algo me dizia para não falar com ele, mas eu não ouvi essa voz, que eu sei que era o Espírito Santo falando comigo. Mesmo nas poucas vezes que clamei a Deus quando precisava de ajuda, o que tanto me arrependo, ele ouvia e estava me preparando. Ele dizia: Filha, não fale com ele, não fale mais com ele. Mas eu não ouvi. Ele me ligou e disse: Andréa, gostaria de ver o bebê novamente. Quero ver se podemos talvez cocriar. Por que não saímos para comer e talvez possamos discutir algo? Pensei sobre isso e disse: Tudo bem, ele não viu o bebê há alguns meses, então ok. Ele perguntou: Posso te buscar esta noite? E eu disse: Sim, claro, vamos sair e conversar. Ele me buscou. O bebê ficou em casa com meus pais. No caminho para o restaurante, conhecia o caminho, mas ele pegou uma rota diferente. No início, não disse nada, mas então percebi que estávamos em uma estrada de mão única, completamente escura, iluminada apenas pelos faróis dele. Comecei a sentir medo e perguntei: Por que caminho você está indo? Ele ficou em silêncio. Insisti: Para onde você está me levando? De repente, ele trancou as portas e entrou em um campo deserto e escuro. Tentei abrir a porta, mas ele veio até mim, me agarrou e me socou. Fiquei desacordada. Tentava recuperar a consciência, pois podia ouvi-lo continuando a me bater. Lembro que ele saiu do carro, me pegou e me levou para o meio de um campo lamacento e frio. Ele me deixou lá, fraca, sem conseguir recuperar minhas forças, e continuou me batendo. De repente, comecei a orar, e nunca esquecerei o Salmo 91 que meu pai ensinou a mim e a minha irmã. Quando estiverem em apuros, ore esta oração. Comecei a orar e disse: Deus, não quero morrer assim. Tenho minha filha me esperando em casa. Senhor, me ajude, Deus, me salve. Não consigo me levantar sozinha. Deus, me ajude. Então vi ele voltando para o carro, dando ré e vindo em minha direção. Disse: Jesus, me ajude. E de repente, do nada, 3 homens apareceram, me tiraram do caminho. Eu deveria ter morrido aquela noite, mas Deus me salvou. Como poderiam 3 homens aparecer do nada em um campo assim? Isso é obra de Deus. Nunca esquecerei quando eles arrastaram meu corpo, seguraram ele, começaram a bater nele, o imobilizaram até a chegada da polícia. Os policiais o prenderam e tivemos várias datas de audiência no tribunal. Eu disse ao juiz: Meritíssimo, se você soltar esse homem, ele vai me matar ou matar minha filha. Temo pela minha vida, por favor. Meritíssimo, faça algo. Ele olhou para mim com medo nos olhos, como se acreditasse em mim. Depois descobri que ele seria deportado para seu país. Ele cumpriu 1 ano de prisão e foi deportado. Foi muito difícil. Vivi com muito medo, sempre paranoica. Sempre que saía de casa, olhava para trás para ver se ele estava por perto. Por algum motivo, não acreditava que ele estava na prisão. Ainda achava que ele apareceria do nada e me mataria. Vivi com muita ansiedade, muitos ataques de pânico. Lembro de chamar a ambulância toda semana. Na primeira vez eles disseram: Querida, você não está tendo um ataque cardíaco, é um ataque de pânico. Eu dizia: Não, vocês não entendem meu coração. Se eu morrer,
vai ser de um ataque cardíaco, não de pânico. Eles já sabiam. Repetiam. Querida, você está tendo um ataque de pânico. Eu vivia com tanto medo, sentia que não tinha propósito na vida, como se meu mundo tivesse acabado. Eu precisava ver como poderia sustentar financeiramente minha filha. Voltei para a escola e consegui um emprego, mas não era suficiente. Uma amiga me perguntou se eu precisava de dinheiro extra e que eu poderia trabalhar com ela. Liguei para ela e disse: Ei, estou interessada em ganhar um dinheiro extra. Então ela disse: Vem comigo, vamos. Foi assim que fui apresentada à indústria de casas noturnas. Lembro que na primeira vez que entrei, pensei: de jeito nenhum que eu consigo fazer isso. Perguntei se havia vaga para garçonete de coquetéis, mas só precisavam de dançarinas. Depois de alguns drinks, me pediram para começar e rapidamente fui sugada para dentro porque o dinheiro era muito bom. O que eu ganhava em uma noite, no outro emprego, ganhava em 2 ou 3 semanas. Fui atraída pelo dinheiro rápido, pela vida rápida de substâncias e álcool. Vi muitas coisas sombrias nesse ambiente, onde havia muitos homens solitários, apenas querendo amor. Alguns de meus clientes só queriam alguém para sentar e conversar. A maioria dos meus clientes eram homens mais velhos, casados, solteiros. Alguns eram pervertidos, outros queriam conversar, outros queriam que você bebesse com eles e te davam gorjetas por isso. Isso se tornou como um vício, pois sabia que poderia ganhar X quantia em uma noite. Com isso, consegui comprar um carro novo, pagar a escola, dar tudo o que minha filha precisava, viajar e economizar. Tornou-se muito viciante. Sentia como se tivesse poder de ganhar esse dinheiro em uma noite, mas no fundo ainda estava deprimida, me sentindo sozinha, com ansiedade, e voltava para casa com problemas, sem paz. Na indústria, mergulhei mais fundo nas substâncias. Comecei a usar de tudo. Havia vezes que nem dormia, porque trabalhava dobrado, então tinha que usar bastante ou beber para ficar acordada. Era um ambiente muito sombrio. Por fora, parecia glamouroso, mas não era. Muitas das meninas estavam lá apenas pelo dinheiro, ou estavam viciadas naquilo, no poder que isso trazia, ou nas substâncias e no álcool. Sentiam que não tinham propósito na vida. Conheci algumas que eram estudantes em tempo integral, muito inteligentes, que economizavam seu dinheiro e saíam dali. Mas muitas das mulheres que vi estavam há anos nisso, sentindo que não tinham propósito na vida. Um dia saímos para beber em grupo, e depois de uma noite de bebida, no caminho para casa, fui parada pela polícia. Fui acusada de dirigir sob influência de álcool e agressão de 2º grau. Os policiais foram abusivos comigo, mas quando você está bêbado, não sabe o que está fazendo, então acabei brigando com eles e fui presa. Lembro-me de estar no banco de trás do carro policial, uma bagunça, chorando. Disse: Deus, por que minha vida é tão ruim? Tive um flashback de tudo o que estava acontecendo na minha vida, uma coisa atrás da outra. Então ouvi uma voz: Quando você vai parar de lutar contra mim? Quando vai entregar sua vida para mim? Comecei a chorar e disse: Agora, Senhor, ajude-me, porque não sei como mudar. E eu me lembro de estar chorando. Cheguei à prisão, me colocaram em uma cela sozinha, e lembro-me que estava muito frio, o chão de concreto gelado, e eu me abraçava tentando me aquecer enquanto chorava. Eu dizia: Deus, não sei como mudar, mas quero mudar e não sei como. Sinto que não tenho controle sobre minha vida. Deus, como você vai mudar minha vida? Tudo o que faço só piora. Deus, me ajude, porque se você é real, eu quero mudar. Quero sair dessa vida, sair do strip. Eu prometo que vou te servir. De repente, ainda naquela posição, olhei para cima e estava sóbria, de uma forma sobrenatural. Pensei: isso é tão estranho. Olhei para cima e comecei a chorar ainda mais. Enquanto chorava, senti a presença do Espírito Santo no ambiente, uma presença palpável, como eletricidade da cabeça aos pés. Chorei ainda mais porque sabia que era o Espírito Santo. Era uma paz, uma presença santa e tangível como nunca havia experimentado antes. E eu disse: esperei por isso a vida inteira. Sei o que é sentir medo, ansiedade, ataques de pânico, preocupação, mas isso é diferente. É como se Deus estivesse estendendo seu amor, sua misericórdia, sua graça sobre mim e dissesse: filha, eu ouço você. Estive tentando chamar sua atenção, mas você não me ouviu. Agora você está pronta? Eu sou real e estou tocando você bem aqui. E eu disse: Deus, sim, estou pronta. Ajude-me. Quero sair deste estilo de vida. Senhor, me ajude. Saí da prisão no dia seguinte,
e tinha começado a falar com um rapaz que é meu marido hoje. Minha sogra me disse: Andréa, vai ter um retiro para mulheres na próxima semana. Pensei: nossa, Deus me ouviu tão rápido. Ele quer que eu vá a este retiro. Disse para ela que iria, contei sobre minha experiência e estava tão animada. Naquele momento, tomei a decisão de parar. Parei de beber, fumar, ir ao clube, parei com aquele estilo de vida. Nunca esquecerei. Arrumei minhas malas e estava empolgada para sentir novamente o que senti na cela. Era uma viagem de 2 horas, um retiro só para garotas. Eu não conhecia ninguém. Chegamos lá e na primeira noite, o louvor foi tão poderoso. Tudo o que eu podia fazer era levantar as mãos e dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por salvar uma miserável como eu, alguém que estava na escuridão, alguém que eu pensei que você não poderia salvar, e olha para mim em sua presença. Naquela noite, experimentei sua redenção. Ele me salvou, me deu um novo nome, esperança, propósito. Ele disse: filha, eu tenho um plano para você, planos para prosperá-la, e não para prejudicá-la, mas para dar-lhe esperança e um futuro. Apenas confie em mim. E eu confiei, chorei, fui libertada. Comecei a vomitar, a tossir, estava chorando, e foi a experiência mais incrível da minha vida, entregar minha vida a Cristo. Foi uma transformação. Eu me tornei líder de louvor, amo cantar para o Senhor e também toco violão para Ele. Além disso, Ele me deu um estúdio para dar aulas de canto para adoradores, líderes de louvor e equipes de adoração. Eu viajo por diferentes igrejas e sirvo o Senhor nessa área. Depois que entreguei minha vida a Cristo, olhei para trás e não podia acreditar pelo que passei. Quando você se aproxima do Senhor, começa a odiar o que é mal. Comecei a me educar sobre o que o Senhor desgosta, e Ele diz para expor isso. Comecei a me educar, a ler sobre libertação, e eu mesma passei por um processo de libertação desde meu primeiro encontro com o Senhor. Senti que foi um processo, não aconteceu de imediato. Também me senti sendo libertada ao longo do caminho, e isso envolveu muitos jejuns. Durante meses, renunciei coisas da minha vida e comprei livros sobre como renunciar certos espíritos que havia permitido em minha vida, o que realmente ajudou. Muitas vezes, por fé, eu bebia uma garrafa de água e dizia ao Senhor: isso é o seu sangue, vou beber isso e você vai me libertar disso. E foi assim que aconteceu. Jesus é meu Pai, meu Senhor, meu Salvador, minha rocha, meu Redentor, o Filho perfeito de Deus. É isso que Jesus representa para mim. Para aqueles que estão envolvidos com a bruxaria, talvez brincando com a tábua Ouija, ou que já brincaram e não perceberam o dano que isso causou, eu diria para se afastarem dessas coisas, porque podem causar muito dano, como causaram a mim. É muito sério, muito real, muito sombrio e demoníaco. Mantenha distância, não brinque com essas coisas, porque uma vez que essas portas são abertas, só Jesus pode libertar você. Não vale a pena. Pais, estejam cientes do que estão comprando para seus filhos. Verifiquem o que eles estão fazendo, entrem em seus quartos, vejam o que está acontecendo. Não se trata de ser superprotetor. Vivemos em um mundo sombrio e precisamos ficar atentos aos nossos filhos. Conversem muito com eles. Não escondam coisas. Digam o que é bom e o que é ruim, e sempre os encorajem através da palavra. Se você está sofrendo em um relacionamento abusivo, você não está sozinho. O Senhor sabe pelo que você está passando, conhece sua dor e quer que você busque ajuda. Não guarde isso para si. Não encubra ele ou ela. Peça ao Senhor para libertá-lo dessa relação e Ele vai curá-lo dessas feridas. Não aconteceu da noite para o dia para mim, mas foi um processo, até mesmo de perdoar a pessoa que me fez mal. Certifique-se de contar a alguém, antes que Deus nos livre, algo ruim aconteça. Essas são minhas palavras para vocês. Queria compartilhar que, após tudo o que aconteceu e a deportação dele, muitos anos depois, ele me contatou pelo Facebook e pediu perdão. Ele disse que entregou sua vida ao Senhor, casou-se e tem 2 filhos. Quando ouvi isso, fiquei muito feliz por ele. Naquele momento, você pode querer dizer não, não quero perdoar, mas você precisa perdoar para poder curar e fechar esse capítulo em sua vida. Louvo a Deus por hoje eu ter perdoado ele e estar feliz que ele mudou sua vida e também serve ao Senhor. Então, se você está assistindo este testemunho agora, hoje é o dia da salvação. Não espere para entregar sua vida a Cristo. Entregar sua vida a Cristo é a melhor decisão que você poderia tomar, e eu desejo que não tivesse passado por tudo o que passei. Mas todos temos uma história, e o Senhor pode usar você também, independentemente do que esteja passando. Você não está sozinho. O Senhor o ama
e tem um plano perfeito para a sua vida. Renda-se a Ele, humilhe-se e peça: Pai, ajude-me nesta situação, revele-se a mim, e Ele se revelará. Se Ele pôde fazer isso por mim, pode fazer por você também. Somos filhas e filhos do Deus Altíssimo, e Ele tem um plano incrível para a sua vida. Clame por Ele, pois Jesus é a melhor decisão que você poderia tomar. Em nome de Jesus, oro para que todos que estão assistindo encontrem essa verdade. Amém. Agora, reflitamos juntos sobre essa incrível jornada de transformação e superação. Que parte dessa história mais te tocou? Como você pode aplicar essas lições em sua própria vida hoje? Lembre-se, a mudança começa com um passo, e cada passo nos aproxima da luz que desejamos em nossas vidas. Se você sentiu que algo precisa mudar em sua vida, por que não começar agora? Deixe nos comentários sua reflexão, ou uma mudança que você se compromete a fazer. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com quem você acha que também pode se beneficiar desta mensagem. Não perca a chance de continuar se inspirando e aprendendo sobre como transformar sua vida. Inscreva-se no canal, ative as notificações e faça parte da nossa comunidade. Vamos juntos nessa caminhada de fé e renovação. Deus está pronto para transformar sua vida. E você, está pronto para deixá-lo agir? Uma pessoa se juntou ao nosso grupo. Após 10 ou 15 dias, essa pessoa pediu para irmos ao hospital orar pela avó de uma amiga que estava em coma. Começamos a conversar sobre as coisas de Deus. Ela me disse que não conseguia parar de pensar em mim, mesmo quando estava lavando a louça, conversando com o marido. Ela era casada e eu também estava casado na época. Ela continuava pensando em mim durante todo o dia. Minha primeira reação foi: você não deveria ter me contado isso. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.